Bom dia, bom sábado. Muito obrigado. Muito bem, estamos muito gratos ao nosso Deus porque aqui nos encontramos na sua casa e desejamos que, pelo seu Espírito, possamos recapitular algumas coisas que já conhecemos, mas que, todavia, é bom que tenhamos bem alerta para podermos estar não só informados, mas para podermos sustentar um bom testemunho junto àqueles que nos cercam e para podermos estar protegidos em relação a alguns ataques ou acusações que podem surgir eventualmente. Daí que a lição desta semana seja uma lição que se reveste de uma importância muito grande. Para não me encostar à mesa, não é? Ok, obrigado, Hélder. Muito bem, eu vou tentar, que a mesa está tão bonita e tão bem posta que realmente com os movimentos que eu fizer aqui pode haver um acidente e vamos causar não só uma perturbação, como uma doença cardíaca aguda às nossas irmãs que com tanto carinho prepararam esta mesa. Muito obrigado, Hélder. Se vires que eu estou a descarrilar outra vez, assinala, está bem? Muito bem. Então, qual é o título da lição que nós estudamos esta semana? Enganos do tempo do fim. Vamos ver nesta lição, ouvimos nesta lição, todos os enganos do tempo do fim? Ou seja, todos os enganos do tempo do fim são os que vêm registados nesta lição. Há outros, exatamente. Estes são talvez os mais gritantes, talvez aqueles que põem mais em causa a sobrevivência da carreira da nossa fé, ou da nossa carreira de fé. Mas há outros enganos além destes. Mas estes, não há dúvidas de que são muito importantes. E vamos ter de estar atentos a eles. Bom, então nós poderíamos dizer alguns enganos do tempo do fim, em vez de enganos do tempo do fim. E agora eu gostava de fazer uma outra pergunta. Olhem que esta pergunta tem uma rasteira. Estes enganos que estudámos esta semana só se manifestam no tempo do fim? Não? Muito bem. Por que será que o trimensário utiliza este termo do tempo do fim e não pôs, por exemplo, só enganos? Ou possíveis erros teológicos, ou alguns enganos? Por que será? Por que é que aparece aqui esta coisa do tempo do fim? É por teimosia ou tendenciosismo dos adventistas do sétimo dia? Por que é que aparece aqui tempo do fim? Diz. Só um bocadinho que eu não vi, irmã. Muito bem. É sempre o mesmo. Desde quando? No tempo do fim, é o que diz o título. Muito bem. Então, se nós quiséssemos ser muito rigorosos, como é que nós íamos pôr este título de maneira que ele... Já sabem que os títulos são sempre resumos, não é? E, portanto, tem que ser curtos, senão já não é um título, já é outra coisa. Mas, e isso obriga muitas vezes a, quando se escreve um título, ter de cortar algumas ideias. No entanto, se quiséssemos completar... Não é dizer que ele está incompleto, mas se quiséssemos torná-lo talvez mais acessível ao nosso entendimento comum, talvez pudéssemos dizer alguns enganos de sempre, particularmente importantes no tempo do fim. Bom, o Filipe veio destruir todo este raciocínio. Não veio destruir. É que realmente a lição fala-nos é dos enganos. E se nós acreditamos que estamos numa época crucial da história, estes enganos revestem-se de uma particular importância nesta época. E por isso devemos estar prevenidos em relação a eles. O verso áureo. Irmão Carlos Dias, faz favor.
não são só enganos. Há enganos, claro, mas são erros também. Muito e bem. esses erros levam-nos muitas vezes ao engano. Agora, é preciso vermos uma coisa. E o engano também nos leva ao erro, não é? Exatamente. Agora é preciso ver uma coisa. Nós não vamos poder apresentar como desculpa que fomos enganados. E eu gostaria que... Pelo menos se fomos enganados sem nos apercebermos, não é? Exatamente. Por isso é que está aqui esta lição, para nós estarmos bem apercebidos, não é? Para estarmos alerta. O verso áureo. O que é que diz o verso áureo? Diz que o grande dragão foi precipitado. Mas depois esclarece quem é o grande dragão. Diz que é o quê? A antiga serpente. Mas depois diz que essa antiga serpente tem um nome que é Diabo e outro nome que é Satanás. E o que é que faz? Engana todo o mundo. E agora vai pegar outra vez na parte inicial. Reparem, diz, e foi precipitado, depois explica quem, vai dizendo quem, e depois no fim vai dizer outra vez, foi precipitado, onde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Primeira pergunta. Como é que ele foi precipitado na terra? Então a terra já estava criada ou não? Esta expulsão do céu foi depois da criação ou antes da criação? Quem é que vota que foi depois da criação? Muito bem. Quem é que vota que foi antes da criação? Pois é. Ora essa, faz favor. É uma visão. Muito bem. Ok. Vamos lá pegar no nosso raciocínio com calma, porque a palavra de Deus é clara e não nos deixa dúvidas. Nós é que precisamos de não fazer confusão. E é por isso que esta lição está aqui, para não fazermos confusão. Irmão Carlos Dias, faz favor. Emanuel, desculpa. Esta pergunta que tu fizeste é uma pergunta que pode levar-nos a pensar muita coisa, não é? Exatamente. Mas a Sagrada Escritura diz-nos apenas que Satanás, algures no tempo, rebelou-se contra Deus. Não diz uma data certa, nós não sabemos. Não sabemos quando foi que Satanás, pela primeira vez, manifestou esta rebelião. Não sabemos. Apenas sabemos que ele foi expulso para aqui, para Muito esta bem. terra. A Bíblia não fala numa data. Muito bem. Exatamente. O pastor Rui Bastos pediu a palavra. É verdade que se nós tivermos apenas como base a Bíblia, será difícil sustentar qualquer uma das ideias que aqui foi apresentada. Se Satanás foi expulso antes da criação ter começado ou se depois da terra já estar concluída. Embora sejam aceitáveis e razoáveis todas as ideias que foram apresentadas, é efetivamente na complementação revelacional do Espírito de Profecia que nós acabamos por ter algum elemento mais que nos ajuda a entender esta questão e depois a cosmovisão do grande conflito fica completa. Portanto, a causa da rebelião de Satanás contra Deus é o fato de que se gerou no seu coração ciúmes pelo fato de ele não ter sido incluído nos planos, nos projetos da criação da terra. Ora, antes que a terra em si tivesse iniciado todo o seu processo de organização de elementos para que a vida pudesse existir como ela está estruturada hoje na superfície do planeta, deu-se, portanto, o início do grande conflito no céu, com toda a insurgência de Satanás e dos seus correligionários contra Deus e o grande conflito, aliás, a primeira batalha no céu dá-se. Exatamente. E há, portanto, a expulsão de Satanás. Após isso, então, há a criação do planeta, em que a Bíblia dá a entender no versículo 2 do capítulo 1, que
o Espírito se movia sobre a face do abismo, portanto existia alguma coisa. A Terra não foi criada do nada, a Terra foi simplesmente, o planeta teriam sido adaptadas as condições para que a vida existisse na superfície do planeta. E o bloco, talvez o material mineral já existia. O que Deus faz durante a semana da criação é preparar este planeta para que ele pudesse ser habitável e com a vida exuberante conforme ela existe hoje. Agora, a questão não é que Deus não seja o criador também da estrutura mineral do planeta. Claro. Criou-a provavelmente numa outra ocasião do tempo na história do universo. Muito obrigado, pastor. Reparem que nós temos aqui muita matéria com estas respostas. Temos aqui muita matéria. E é um dos primeiros alertas da lição desta semana, está exatamente aqui. Porque sabemos pela revelação, como foi dito pelo pastor, sabemos pela revelação que a expulsão de Satanás e dos seus anjos é anterior à criação da vida, vamos dizer, à semana da criação nesta terra. Ora, assim sendo, quando este texto diz que ele e os seus anjos foram precipitados na terra, então temos de admitir que a terra, como matéria, era pré-existente. E agora, meus estimados, porquê é que eu estou a ir buscar isto? Por uma razão muito simples. É que aqui está a origem de um dos erros dos nossos dias, que começou em meados do século XIX. E que é dizer que esta matéria existia por si, Deus depois veio e criou uma forma elementar de vida que depois evoluiu ao longo dos milhões de anos até chegar às características dos nossos dias. Vejam como é possível pegar numa verdade e transformá-la num erro terrível. E a diferença está nisto. Então a matéria da Terra é pré-existente à semana da criação ou é pré-existente a Deus? Esta é a grande diferença. E é muito fácil nós pegarmos nisto e dizer é pré-existente. Então se é pré-existente, existe antes de Deus. Deus não criou a matéria. Cuidado. Este é um dos erros mais fáceis nos quais nós podemos tropeçar. Mas temos de ter claro que a matéria da Terra é pré-existente, não em relação a Deus, que é o Criador de todo o universo, mas em relação à semana da criação. Ou seja, como já foi dito, a organização dessa matéria e a preparação de condições que permitissem depois a instalação da vida e o próprio progresso da vida. Fica claro? Não fiquemos assustados se alguém um dia nos disser, embora os processos sejam falíveis, se alguém um dia nos disser que há materiais nesta Terra que têm uma existência enorme. Porque nós não sabemos quando é que esta matéria foi realmente criada. Não há nenhuma data marcada. Não sabemos. Claro, graças a Deus. Todos quantos quiserem saber, depois perguntam ao nosso Senhor Jesus daqui a uns dias. Está bom? Nessa altura nós vamos poder saber. Bom, e vamos ter muito tempo para poder descobrir estas verdades. Ok, muito bem. Então uma coisa é a matéria que existe, outra coisa é a organização dessa matéria e a criação de condições para que a vida aqui tivesse condições para poder prosperar. E outra coisa é admitir ou não a existência de Deus previamente a esta matéria. Estes são... Muito obrigado. Estes são os aspectos, assim é melhor, porque eu estava-me a aproximar perigosamente da mesa já por várias vezes.
Estamos claros em relação a este aspecto? Não temos dúvidas? A irmã Luísa pegou numa questão que é muito importante e sensível. A verdade é que nós encontramos na descrição da criação, diz que o Espírito do Senhor andava sobre a face das águas. E depois diz que a terra era sem forma e vazia. Não tinha vida, mas existia. A terra era. Portanto, existia. Havia água. Era tudo desorganizado. Era um caos. E a semana da criação permite a organização deste caos. Mas há outro aspecto, nos enganos de que a lição nos fala, que pode pôr em causa o poder criador de Deus. Qual é? Como? Ouviram todos? Podes dizer outra vez? Já ouviram? O sábado. Se nós formos ler o 4º mandamento, vemos lá, lembra-te do dia do sábado para o santificar, etc., por aí fora. E em determinado ponto está uma motivação. E qual é a motivação? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Eu parei para vos provocar. O mandamento acaba aqui, mas o 7º dia é para isto assim, 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 assim. Ou seja, a observância do sábado é uma marca que está estabelecida desde a semana da criação. Faz parte da semana da criação. Não podemos falar em criação em 6 dias. Meus estimados, vamos evitar isto. Há muita gente que diz a criação em 6 dias. Não, a criação em 7 dias. É o que nós encontramos na palavra de Deus sempre. E o 7º dia, apesar de separado para um objetivo especial, é parte integrante da criação. Pode não ser aquela criação ativa de dar condições de umidade, de dar condições de ar respirável, ou de dar condições atmosféricas para que haja equilíbrio no clima, ou de produzir o crescimento das plantas, etc., por aí fora. Pode não ser isso. E não é. Mas é parte integrante da criação. É o 7º dia. Faz parte dos 7 dias da semana da criação. Se nós anulamos esta ideia, se nós retiramos o sábado, não encontramos no resto da lei de Deus outras referências abertas à criação. E, portanto, a melhor forma de se combater o poder criador de Deus é combater o sábado. Estão a ver a ligação com algumas ideias que andam por aí? Irmão Carlos, faz favor. Emanuel, desculpa mais uma vez tomar a palavra, mas é o seguinte, o sábado é tanto mais importante para esta questão da criação quando nós o comparamos com os dias apresentados pela teoria da evolução, os dias que demoraram todas as coisas a serem como são hoje. Porque a evolução fala de milhões de anos. Milhões. E há denominações cristãs que defendem que esses dias da criação também foram milhões de anos. Não foram dias literais como estão descritos na Bíblia. Então, se Deus descansou no dia 7º e abençoou o dia 7º, esse dia 7º tem quantos milhões de anos? Será que nós podíamos ficar milhões de anos a descansar? A pergunta está feita, cada um terá a sua resposta. Muito obrigado. Então, vamos ter alguma atenção em relação a estas pequenas nuances. Podem parecer pormenores, mas que estão na base dos tais enganos.
Ok? Estão na base dos tais enganos. Bom, mas os autores propõem-nos o maior engano. Dizem que há um engano que é o maior de todos os outros. E, inesperadamente, qual é esse maior engano? Como? É dizer que Satanás não existe. Muito bem. Era isso que... Muito bem. Ok. Muito obrigado. Pois é. Sabem, há um proprietário de uma determinada companhia de transportes que, em dado momento, ele é conhecido pela sua originalidade na agressão de marketing, na promoção dos seus produtos, digamos assim. E então, um dia faz sair uma decisão. Todos aqueles que utilizarem o seu meio de transporte e que quiserem utilizar a casa de banho vão ter de pagar €1. Obrigado Bruno. Vão ter de pagar €1 pela utilização da casa de banho. Aquilo deu uma agitação tremenda no mundo dos transportes, surgiram imensas críticas, vejam lá, que agora uma pessoa para ir à casa de banho, ao ser transportada num determinado meio de transporte, vai ter de pagar. E logo a seguir ele apareceu a dizer, não, isso é uma notícia falsa. Não foi nada disso. Reparem como o primeiro engano é o próprio dizer eu não existo. Isto pode não nos fazer muito sentido. Mas se nós destruirmos a ideia da existência do diabo, chamemos-lhe o que quisermos, Satanás, antiga serpente, dragão, são tudo termos que aparecem na palavra de Deus. Aquilo que nós sabemos é que ele é o enganador, é que ele é o acusador de Deus. É aquele que está de dedo apontado contra Deus. Se nós chegarmos à conclusão de que ele não existe, o diabo não existe, então não há mal. Se não há mal, não há o grande conflito. Se não há o grande conflito, não há o outro opositor do grande conflito. Se não existe o diabo, também não existe Deus. Estão a ver como é fácil chegar lá? Aqui está uma nuance que nos pode parecer pequenina, mas que pode ser a chave de um grandíssimo problema. Pastor. Há, contudo, ainda uma outra perversa implicação que a grande maioria das pessoas não consegue conceber o universo na sua complexidade sem a existência de um Criador. E este Criador precisa por si só ser poderoso. Ora, se existe o mal e não existe o originador do mal, logo Deus é o responsável e o originador do mal. É o segundo lançando aspecto. sobre Deus o peso e o ónus Exatamente. de toda a maldade. Para já, descaracteriza desmonta a ideia do grande conflito, do conceito do grande conflito. E atribui a Deus toda a causa do mal e do Exatamente. sofrimento. Muito obrigado. Por isso ele é o acusador. É que o grande inimigo do acusador é exatamente Deus, não é o ser humano. Claro. Pois, mas ele está assim a apontar. Deus é o culpado do sofrimento, Deus é o culpado das violações do livre-arbítrio, Deus é o culpado da desigualdade de oportunidades que existe entre os homens, Deus é o culpado da injustiça humana. Este é o dedo do acusador que está sempre apontado. Bom, então já vimos aqui um aspecto que é bastante importante e contra o qual nós temos de estar advertidos. Não há dúvidas, pela palavra de Deus, de que existe o autor do mal, de que existe uma pessoa que é responsável pelo mal, e esse sim é o responsável por toda a desgraça que existe à nossa volta. Mas também nos diz a lição, e nós conhecemos textos que nos falam sobre isso, ele será destruído. Ele será destruído. Ele e todos os seus agentes. E agora até podemos dizer ele, todos os seus agentes
e todos os seus seguidores. Agora, quais são, ou qual é a principal estratégia que este indivíduo tem desenvolvido para semear o erro? É a subtileza, sim senhor. Mas que ferramentas é que ele foi buscar para lançar esta subtileza? Nós podemos ler isso em 2 de Coríntios, no capítulo 11. E aí o apóstolo chama-nos a atenção para algo de muito importante. Diz que haverá o quê? Já Jesus o tinha dito antes. Falsos apóstolos, falsos cristos, falsos profetas. Ou seja, estes enganos vão ser tão subtis porque vão ser propalados por agentes aparentemente cristãos. Aparentemente seguidores de Deus. Aparentemente seguidores de Cristo. Aparentemente defensores da palavra de Deus. Já viram a subtileza? Estes erros, os nossos principais objetos de atenção, devem estar aqui. Entre aqueles que se dizem cristãos e que vêm às vezes com ideias novas, que não estão na palavra de Deus. Com pequeninos retoques, pequeninas mudanças. Como, por exemplo, há duas que nos são mencionadas nesta lição. Chamados os 2 grandes erros. Quais são esses 2 grandes erros? Como? A imortalidade da alma, tukur, e a mudança do sábado para outros dias. A nossa tendência é mudança do sábado para o domingo. Não, mas há quem tenha mudado o sábado para outros dias. Portanto, não é só a mudança do sábado para o domingo. É a anulação do sábado, talvez fosse melhor dizer assim, a anulação do sábado, porque não estamos aqui dirigidos especificamente a ninguém. A única entidade contra a qual nós estamos dirigidos é contra a antiga serpente. Assim, aí sim, podemos... o resto... Bom, então, a imortalidade da alma. Sim? Mais uma vez, mas olha que a mudança do sábado para o domingo é que é a pedra de tropeço. E há de haver muita gente que vai tropeçar nela. Sim, portanto, mas não só. Portanto, cuidado, porque é a mudança do sábado para o domingo, e não para só. o domingo especificamente, que vai levar muita gente a dar com a cabeça na parede. Desculpa. Bom, o combate contra o sábado, o combate contra o 4º mandamento, esse é o grande objetivo, ok? Se é só o domingo ou se há outros dias, isso já é uma segunda questão. Claro que uma grande parte da humanidade é atraída pela mudança para o domingo. E aí temos de ser claros. E no mundo do cristianismo, e não só, no mundo do ateísmo também, esta mudança faz todo o sentido. Mas há outras mudanças do dia de guarda que não podem ser escamoteadas e que não atingem assim tão poucas pessoas quanto isso. E quando se fala no 7º dia, é o 7º dia. Não é o 6º, nem o 1º. Faz favor, irmão. Então, irmão, com relação à questão do sábado, fazendo a leitura dos textos sagrados, a gente percebe que Deus deu esse dia para adoração e para que ele seja recordado sempre. É um dia que a gente guarda para o Senhor. A questão do domingo teve uma forte relevância, principalmente lá atrás, quando se formava a igreja, penso eu, a questão da igreja primitiva, e você conseguiu tirar uma série de seguidores do sábado que passaram a guardar o domingo. Essa é uma questão de conceito e é forte, como o irmão falou, e concordo com ele. Mas hoje, nos dias atuais,
eu vejo uma situação um pouco diferente, como o irmão colocou. Hoje, ninguém mais discute a guarda de domingo, segunda ou qualquer dia. O que se faz hoje é esquecer Deus. Não é mais guardar nada, não se guarda nada. Tanto que eu até estava dizendo numa lição passada que a gente discutiu isso, que hoje a gente tem até que, de repente, relevar e trabalhar assim, conversar com quem guarda o domingo, mas pelo menos ele guarda alguma coisa, ele lembra de Deus, pelo menos em algum momento. Porque a ideia da desconstrução do sábado, como o irmão disse, hoje a ideia é fazer com que a mente das pessoas seja totalmente apagada para a existência de Deus. Exatamente. E aí você vê que esse movimento do humanismo, do antropocentrismo, de trazer o homem para o centro das discussões, fortalece demais o argumento de que é o homem a essência e não o Criador. O Criador fica lá. Ele fica jogado lá, se ele existe, existe para quem quer, para quem não quer, não interessa. E aí eu acho que esse movimento é muito mais forte hoje do que a mudança do sábado para o domingo, que foi muito forte lá atrás, no século III, IV e por aí. E que tem um significado histórico muito importante na história da Igreja e na história do povo de Deus ao longo dos séculos. Muito obrigado, irmão. Muito bem, então já vimos o perigo de excluir o sábado porque a exclusão do sábado abre a porta para a exclusão de Deus. Ok? Este é um ponto assente. Muito bem. A outra situação tem que ver com a imortalidade da alma. Ou seja, nós morremos e temos uma alma que vai continuar por aí e que até pode aparecer às pessoas, que pode revelar coisas que estão escondidas, etc. Isto é o que está na base desta ideia. E depois há algumas filosofias até aprofundam mais esta ideia. Porque nós ficamos só por aqui, ok? Ficamos aqui na ideia de purgatório e tal, e depois apontamos logo o dedo também para uma determinada igreja. Atenção, que a imortalidade da alma não é exclusiva de uma certa igreja. A ideia da imortalidade da alma espalha-se por várias igrejas cristãs e não cristãs, e por várias filosofias religiosas, que não sendo igrejas organizadas, todavia têm um impacto social muito grande em determinadas regiões do globo. Há algumas delas vindas do Oriente e que invadiram completamente o pensamento no Ocidente. As ideias panteístas, por exemplo, defendem esta imortalidade da alma e a capacidade de essa alma vir a aparecer em corpos diferentes, seja numa árvore, seja num gato, ou num rato, ou num coelho, e assim ir aperfeiçoando a sua condição. As chamadas reencarnações sucessivas. Por isso, quando falamos de imortalidade da alma, não vamos pensar apenas numa igreja. Não vale a pena, irmãos, estarmos a apontar o dedo a uma igreja. Até porque não foi essa igreja que inventou a imortalidade da alma. E agora estão a pensar, isso foi o paganismo que inventou. Pois, há muitos pagãos que sim, que adotaram essa ideia. E agora, expliquem-me lá uma coisa, só um bocadinho. Expliquem-me lá uma coisa. Quando Jesus contou aquela parábola, ele estava a falar para quem? Para os pagãos? Aquela parábola do Lázaro. Que fala da alma. Estava a falar para quem? Para os pagãos? Para os egípcios? Ou para os animistas da África? Ou para os novos cristãos que derivaram para a imortalidade da alma? Para quem é que ele estava a falar? Para os judeus. Para os judeus, porque havia um grupo de judeus que cria na imortalidade da alma. E era para esses que ele estava a falar. Irmão Carlos Dias, faz favor. Emanuel, desculpa mais uma vez. Tu disseste muito bem que existe no mundo, associada à crença da imortalidade da alma, existe a crença da reencarnação. Exatamente. Todavia, e isso é verdade, o que tu dizes é verdade, todavia existe a crença na imortalidade da alma totalmente separada da encarnação. Também existe. Também existe. E é mais comum isto do que a outra crença da reencarnação. Na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Mas é cada vez menos. Mas o que eu queria dizer é porque a doutrina da reencarnação está cada vez mais divulgada no nosso meio. Sim, exatamente. Lusitano. Mas o que eu queria
chamar a atenção é o seguinte: seja de que maneira for que a crença da imortalidade da alma se instale na sociedade, ela é uma crença perniciosa, que leva realmente a um engano terrível que pode resultar na perda da imortalidade. Porquê que a imortalidade da alma põe em causa muita coisa em termos do futuro da humanidade? Já vos estou a dar uma ajuda. Porquê? O pastor está a pedir a palavra, o nosso irmão também. Porquê? Alguém quer atrever-se a responder? Desculpem lá este termo. Porquê que crer na imortalidade e nas reencarnações sucessivas, etc., é um perigo para os cristãos? Digam-me lá, porquê que é um perigo? Isso! Quem foi que disse? Porque não há necessidade de um Salvador. Estão a ver a subtileza? Faz favor. A título de resumo, a perniciosidade de qualquer das vertentes da crença na imortalidade da alma. Não conseguimos ouvir o pastor? A perniciosidade. Obrigado. Em qualquer uma das vertentes da crença na imortalidade da alma tem, diríamos assim, fatores que são espiritualmente destrutivos. Vamos analisar rapidamente. Primeiro deles, quando nós cremos numa recompensa imediata após a morte, isto coloca invariavelmente Deus na perspectiva de um ser injusto ou de um ser demasiado severo. Se manda para o inferno ou para o purgatório, ou se imediatamente dá a compensação do céu, da vida eterna. Exatamente. Portanto, esta é perniciosa. A segunda ideia de que a alma, por um processo evolutivo de reencarnação, descaracteriza o plano da salvação, retira Jesus da jogada. Esta é uma outra implicação. Exatamente. A vertente mais recente, vamos dizer assim, que é a da comunicação com os mortos, Sim. coloca os cristãos numa situação de absoluta fragilidade. Porquê? Porque se um determinado ente aparece dizendo o que quer que seja, dizendo-se vir do além, qualquer cristão que não acredite na crença bíblica de que a alma, aliás, que o ser humano quando morre permanece em absoluto estado de inconsciência, fica à mercê de todos os enganos que Satanás possa querer apresentar a partir dos espíritos que ele envia como sendo espíritos de pessoas Exatamente. que morreram. Além de que esta crença é fundamentalmente antibíblica, por todas as razões podemos ver. Em qualquer uma das vertentes da crença da imortalidade da alma, aquele que nela creia está numa situação de grande susceptibilidade espiritual. Por isso, não é seguro, de modo nenhum, um crente conceber esta ideia, por uma razão tão simples quanto esta, é que ela, em qualquer uma das suas vertentes, lança dúvidas, descrédito sobre a Bíblia e desmonta a cosmovisão apresentada pelas Escrituras. Exatamente. Muito obrigado. Ok. A lição fala-nos de uma série de textos que se reportam ao estado do homem na morte. Aliás, ao estado dos restos mortais do homem na morte. Porque não passamos de restos mortais depois de morrer. É como se fosse um sono. Não há pensamento, não há memória, não há louvor. Ok. Está na hora de terminarmos, mas eu vou pedir clemência para uns minutos curtos, porque nós temos de abordar ainda uma questão que me parece bastante importante e que tem que ver com aquilo que é levantado no estudo que foi dedicado à quinta-feira. E o título já nos dá aqui uma abertura, vamos lá, para este assunto. A Trindade Falsa. Então, se há uma trindade falsa, é porque há uma trindade verdadeira. Ficam tranquilos, sossegados com essa ideia? Trindade não existe. Trindade implica três seres diferentes. Então, o que pode haver é um Deus triuno. Isso não pode, é. Há um Deus triuno, mas não há uma trindade. Trindade implica três seres diferentes, completamente independentes uns dos outros. Trindade, três divindades.
O termo trindade não é bíblico. Ainda que seja comum na nossa gíria, muitas vezes falamos na trindade. Meus estimados, trindade não é um termo bíblico. Não existe trindade na Bíblia. Existe um só Deus, triuno. Um só Deus, triuno. Ou seja, com 3 componentes, mas unidas. Bom, não podemos agora abordar teologicamente este assunto, não é oportuno, nem temos nós informação suficiente para o fazer, mas cuidado com esta subtileza. Aqui está outra subtileza. Porque aceitar a ideia da Trindade vai permitir a instalação da ideia da falsa Trindade. E a lição diz-nos qual é essa falsa Trindade. E até o período de tempo durante o qual a profecia fala do domínio por essa falsa Trindade, até esse período do tempo, simbolicamente tem ligações com alguns factos importantes da palavra de Deus e com outras profecias da palavra de Deus. Por isso, cuidado, há coisas que parecem verdade, mas não são. E facilmente, se as aceitamos, abrem caminho para outras coisas que ainda são erros maiores e que nos podem, de facto, afastar de Deus, como o pastor disse há bocadinho. O irmão Brás, faz favor. Vamos terminar. 1 de João, capítulo 5. Muito resumido, irmão Brás, faz favor. Muito resumido, se puder. Obrigado. 1 de João, capítulo 5, diz assim, no verso 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Muito obrigado. Não temos dúvidas, há vários textos que falam disso, portanto estamos a falar de um só Deus, triuno, não de 3 deuses. Não somos politeístas. Ok? Somos monoteístas. Que Deus nos ajude. Nós vamos estudar profundamente estes assuntos. Não vamos deixá-los para segundo plano. Irmãos, não pensem que o tempo da escola sabatina já passou. Já não é preciso, já conhecemos as doutrinas todas. Não, vamos continuar no estudo da palavra de Deus, com oração. E Deus nos ajudará e nos guiará. Que o Senhor nos ajude a estarmos bem prevenidos. Já agora lendo